Eu quero que você abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 6, a partir do verso 3. Daniel, capítulo 6, a partir do verso 3. Nós vamos ler só o versículo 3. Daniel capítulo 6, a partir do verso 3. Se você quiser deixar marcado Daniel capítulo 2 também, nós vamos ler daqui a pouco. Mas vamos partir do capítulo 6, verso 3. Todos encontraram? Se tiver alguém do seu lado que não tem a Bíblia, eu queria que você compartilhasse com essa pessoa. Diz assim: então, o mesmo Daniel se destacou destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Deixa eu dizer uma coisa. Essa noite Deus está pensando em levantar, exaltar e conduzir para um lugar de influência alguns de vocês. O rei está pensando nisso, mas eu queria que você visse a primeira afirmação, que diz assim: então o mesmo Daniel se destacou. Então o mesmo Daniel se destacou. Se você for observar, o livro de Daniel, ele pode ser dividido de duas formas: do capítulo 1 ao capítulo 6, ou do 7 até o final do livro. Por que eu digo isso? Porque do capítulo 1 ao capítulo 6 é uma narrativa acerca da vida de Daniel, é a história de Daniel. Do capítulo 7 em diante, o que vai ser tratado vai ser acerca das visões e das revelações que Deus traz a esse homem chamado Daniel. Agora, se no capítulo 6 é o fim da vida, o fim da narrativa, tem algo que eu entendo, que só no fim da vida de Daniel foi declarado que ele destacou entre todos. Enquanto eu estava preparando essa palavra, a primeira coisa que eu orei foi: Deus, que no fim da minha vida eu possa ter a certeza que eu fui influente e que eu me destaquei entre todos. E deixa eu dizer uma coisa: quando nós falamos sobre isso, nós pensamos como algo ruim. Mas deixa eu dizer uma coisa: Deus não tem o problema de engrandecer o nome de ninguém. Em Gênesis no capítulo 12, Deus fala a Abraão: Abraão, eu engrandecerei o seu nome. Porque Deus não tem o problema de engrandecer o nome de ninguém. Sabe qual é o grande problema? É quando eu e você queremos que o nosso nome seja grande. Deus não tem um problema. Eu lembro, há uns anos atrás, que eu vi uma entrevista com Joel Houston. Joel Houston é o líder de louvor do Hillsong United. E ele estava sendo entrevistado quando foi lançado o álbum Zion, sendo entrevistado pela CNN. É o maior telejornal dos Estados Unidos. E eles perguntaram qual é o motivo de tanto sucesso. Porque aquele álbum não foi influente apenas no mundo cristão, mas aquele álbum foi completamente influente no mundo secular também, a ponto de homens como Jay-Z, Justin Bieber terem divulgado esse CD. E perguntaram para ele: Joel, qual é o segredo? Eu nunca vou me esquecer dessa entrevista que ele diz. Ele só responde dessa forma: não é sobre nós, é sobre Ele. Não tem nada a ver com nós, tem a ver com Ele. E deixa eu dizer uma coisa que precisa voltar e retornar para o nosso vocabulário: mais Ele e menos eu. Mais Ele e menos eu. Deus, o próprio Cristo, Mateus capítulo 12, a partir do verso 13, Ele estipula uma regra de exaltação, de honra, de poder levantar alguém a lugares de influência. E a sua regra é muito simples: aquele que se exaltar será, aquele que se exaltar será, e aquele que se humilhar será. Essa é a regra de Cristo. Nós temos orado, e eu sei que cada um de vocês, nós temos o desejo e a ambição de nos tornarmos grandes, de nos tornarmos grandes no reino de Deus. E deixa eu dizer uma coisa: eu não falei com o Luan,
enquanto ele estava abrindo o culto, nós não combinamos isso. Eu evitei, sabendo que ele iria abrir o culto, eu evitei dar spoiler da palavra. Mas quando eu vi que ele inverteu o sentido da palavra, ele disse: ei, vocês estão procurando influência, mas não é influência que vocês têm que procurar. Vocês têm que procurar humilhação. Vocês têm que procurar ser os menores. E deixa eu dizer uma coisa, a vida de Daniel, esse é o segredo. Porque se no fim da sua vida, no capítulo 6, vai dizer que ele se destacou, pergunta, o que aconteceu nos capítulos anteriores? Quando eu olho para o capítulo 2, eu queria que você abrisse. E eu começo por falar sobre a fonte da influência. No capítulo 2, a partir do verso 20, deixei aberto, deixa eu te contextualizar na história. Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele teve um sonho, mas esse homem foi muito ousado, porque nesse mesmo sonho, nessa mesma visão, não foi como o faraó, que com José ele contou e recebeu a interpretação, foi ao contrário. Sabe o que ele fez? Se vocês querem me dizer a interpretação, também me digam o que eu sonhei. E é óbvio que eles não sabiam isso. Se reuniu os magos, os feiticeiros, os sábios da época, os caldeus da época, e quando eles se reuniram, eles disseram: ei, só os deuses podem revelar isso que o Senhor quer. O Senhor está querendo uma revelação de algo que está apenas na sua mente. Só os deuses, eles não habitam entre nós. Por essa razão agora ele se levanta e dá um decreto: todos os sábios, todos os magos, feiticeiros deverão morrer, todos da Babilônia. E agora chegam na porta de Daniel. Eles chegam na casa de Daniel, que também era um sábio, que também deveria morrer. E Daniel pede um tempo, diz: segura aí que eu vou orar e Deus vai me dar a revelação. E quando Daniel vai para o lugar de oração junto com seus 3 amigos, nós chegamos no versículo 20. Daniel obtém a revelação. E veja o discurso de Daniel. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece as trevas, e com Ele mora a luz. Eu fui analisar a vida de Daniel, e eu te desafio a fazer isso. Em nenhum momento Daniel vai dizer eu. Ele vai dizer ele. E quando nós avançamos alguns versículos mais à frente, no verso 27, respondeu Daniel na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. É essa conduta que você vai encontrar em homens que Deus pode levar a lugares altos. É essa conduta que você vai encontrar em homens que podem ser estabelecidos sobre influência no reino de Deus. Homens que reconhecem que é mais Ele e menos eu. E ele chega até o rei agora e diz: rei, eu vou revelar o que você sonhou. Vocês sabem muito bem a história. Ele sonhou com uma estátua. Eu queria que você imaginasse isso. E essa estátua era uma cabeça de ouro, o seu peito e os seus braços de prata, o seu quadril, o seu ventre era de bronze, e as suas pernas eram de ferro. Está falando sobre 4 impérios, e Daniel entrega isso dizendo: ei, rei, e você é a cabeça de ouro. Mas vai chegar um dia em que uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, grave isso, sem auxílio de mãos humanas, ela será cortada e ela esmiuçará toda essa estátua. Porque se aquilo são reinos, ele está dizendo: ei, Daniel está dizendo, o seu reino vai passar. Você acha que você tem um reino, mas vai chegar um dia onde o próprio Deus vai estabelecer o seu reino ao lugar do reino dos homens. E nós sabemos que a Babilônia, que foi sucedida pelos medo-persas, que foi sucedida pelos gregos, e depois foi sucedida pelos romanos, mas é no tempo do 4º império que essa pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas. E deixa eu dizer algo que Deus falou comigo enquanto eu preparava a mensagem. Aquilo que eu vou fazer, a minha igreja que eu vou edificar,
o meu reino que vai ser estabelecido, eu o farei sem auxílio de mãos humanas. Querido, escute isso. Deus não precisa da church. Deus não precisa de você. Deus não precisa de nenhum de nós. Aquilo que Deus vai fazer, Ele deixou bem claro: eu farei sem auxílio da mão de homens. Aquilo que eu vou estabelecer, eu não preciso de homem algum. Eu queria que você gravasse isso. Não estamos edificando algo nosso. Diga comigo, eu não estou edificando algo meu. O próprio Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. Escute isso, por favor. Ele não disse que nós edificaremos a nossa igreja. Ele disse que eu edificarei a minha igreja. Ela é minha igreja e eu que farei isso. Deixa eu dizer isso. Deus, Ele não precisa de você. No entanto, Deus quer você. Deus não precisa de você, mas Ele te quer. E sabe o que Ele diz? Ei, igreja, eu estou pronto. E esse é o nosso tema, sair para fora. E esse será um ano de influência nas nossas vidas, porque nós iremos para fora. Agora entenda isso no nome de Jesus. Ele está dizendo: ei, eu não preciso de você, mas eu quero você. As suas limitações não estão me atrasando. Os seus erros não estão me atrasando. Eu farei algo grande no mundo. E a minha pergunta é: vocês querem vir comigo? Essa é a pergunta do Senhor. Querido, todo lugar, eu nasci num lar cristão. Alguns de vocês também. Alguns de vocês já frequentaram outras igrejas. Todo lugar que você vai, tem alguém dizendo que o avivamento vai sair dali para lá. Todo lugar que você vai, alguém recebeu uma palavra profética, dizendo que o que Deus vai fazer aqui. E a gente pensa muitas vezes: não, isso aí não tem problema, eu sei que Deus vai fazer. Não, entenda. O que está acontecendo na verdade é uma ambição nossa. Não é que Deus vai fazer na sua igreja. O que nós queremos é ter o comando do avivamento. O que nós queremos é que Deus faça. Deus, no nome de Jesus, faz, mas faz a partir daqui. Porque todo lugar as pessoas estão dizendo isso. Então você me pergunte: mas Caio, você não acredita que essas palavras são de Deus, que Deus fará? Lógico, mas Deus está falando com todas as igrejas, porque Deus vai fazer em todas as igrejas. Não precisa brotar daqui, ou da Assembleia, ou da Batista, ou da Presbiteriana. Deus tem um reino, e Ele está edificando o reino dEle para a sua própria glória. Eu edificarei a minha igreja. Quando nós entramos nesse lugar de rendição, de entender que é Ele e não somos nós, Ele pode então nos promover a um lugar de influência. Diga comigo: eu sou influente. Muito fraco, meu Deus, eu sou influente. Você está disposto a submeter? Você está disposto a ser submisso à poderosa ação do Senhor? Quero ver se esse amém vai continuar forte. Vamos continuar. Nós terminamos no capítulo 2. E o capítulo 2 termina com a interpretação do sonho. Agora, sabe o que me chama a atenção? No capítulo 3, primeiro versículo, se você quiser dar uma olhada, porque eu não tenho muito tempo, mas dá uma olhada aí para conferir. No capítulo 3, do primeiro versículo, vai dizer assim: então Nabucodonosor levantou uma estátua de ouro. Olhe para mim. Por que você acha que Nabucodonosor levantou uma estátua de ouro? Porque na visão, ele era só a cabeça, e ele era a cabeça de ouro. Agora, quando ele cria uma estátua e a coloca toda de ouro, o que ele quer comunicar para o reino? Essa visão não está correta. Sabe uma coisa? Ele está querendo comunicar para o reino, dizendo: ei, eu sou o corpo inteiro. Não vai ter pedra, não vai ter nada que vai poder me abalar. Não vai ter reino que vai substituir o meu. Então você encontra
Porque se a humilhação me promove a um lugar de exaltação, o contrário também é certo. Que sempre que eu estou exaltado, eu estou num lugar de influência e eu não entendo que quem faz é Deus. Então Deus me reduz a uma vida de humilhação. Agora veja, por favor, no capítulo 4, a partir do verso 29. Pule para o capítulo 4, verso 29. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Se Daniel está dizendo ele, dele, agora Nabucodonosor está dizendo eu, meu e minha. Enquanto estava lendo isso, eu nem programei tocar nesse assunto, mas quando eu estava lendo essa parte, você sabe quando Deus fala com você, você tenta ignorar por um momento, você fala assim, não, são os meus pensamentos, não é Deus. Mas quando eu estava lendo isso, a primeira impressão que eu tive, e vocês também, acontece isso é muito comum, a primeira impressão que eu tive foi, Deus, como esse homem foi capaz de dizer eu? Sendo que ele sabia que Deus que tinha conferido, no capítulo 3, o próprio Daniel fala isso para ele, tu, ó rei, Deus que conferiu o reino, o poder e a majestade para você. E ele sabia disso, e agora ele diz, eu edifiquei, é o meu reino, é a minha glória, é a minha majestade. E quando eu vi isso, a primeira coisa que eu pensei, cara, como que um homem desse é capaz de fazer isso? Eu nunca faria isso. Eu nunca faria isso. Mas na hora, Deus trouxe ao meu coração uma palavra. E Deus me fez uma pergunta, e a pergunta é essa: Caio, o que você conquistou? Eu argumentei, Deus, eu conquistei algumas coisas. Eu conquistei isso, eu tenho feito isso. E a afirmação de Deus sobre a minha vida, que foi tão forte que eu precisei deixar isso registrado para eu levar para o resto da minha vida, é que Deus deixou muito claro, Caio, as suas conquistas hoje não são suficientemente grandes para você se gloriar delas. Então cuidado, que ninguém se corrompe no começo. E Deus me conduziu a um texto que eu nunca tinha visto dessa forma. Quando Samuel é guiado por Deus a dar um decreto de condenação sobre o rei Saul, ele chega com o argumento, 1 Samuel, você vai ver isso no capítulo 9, o chamado de Saul. Ele chega para dar um decreto sobre ele e diz, ei, embora pequeno aos seus próprios olhos, Deus não te tornou cabeça sobre os filhos de Israel? Sabe o que ele está dizendo ali? Ele está trazendo à memória de Saul o dia do seu chamado. Em 1 Samuel capítulo 9, verso 21. Porque o dia que Deus chamou Saul, a expressão, aquilo que Saul disse foi, Deus, você está me chamando para ser rei? Acaso não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel? E acaso a minha família não é a melhor família da tribo de Benjamim? Ele está dizendo, Deus, eu sou menor. Agora escute, à medida que Saul, ele foi tendo as suas conquistas, à medida que Saul foi conquistando, em um determinado momento da sua vida, ele se achou no direito de dizer que foi ele. E deixa eu dizer uma coisa, essa palavra não é direcionada para você como indivíduo, mas para você como igreja, como essa igreja local. Deus está nos guiando a um lugar de influência. E em 2018, meu irmão, não estou falando isso como uma pessoa, eu sei que eu estou falando isso com base profética. Enquanto eu estava orando, Deus estava declarando isso no meu coração. Em 2018, Deus vai destacar algumas pessoas aqui. Deus vai destacar algumas pessoas. Deus vai destacar algumas pessoas para as nações. Deus vai destacar algumas pessoas a nível nacional. Algumas pessoas serão conhecidas. E sabe o que mais? Essa igreja também será conhecida não só nessa cidade, será conhecida também em outras regiões, também no Brasil afora. Agora o que Deus está dizendo é, não permita que o orgulho atrapalhe tudo isso. Deus está dizendo, o que eu estou fazendo com o meu poder, para a minha glória, e que nenhum de nós cheguemos no ponto de achar que fomos nós, porque não somos nós, é Ele em nós, é Ele em nós.
Deus está nos conduzindo ao lugar de influência. E quando eu olho para a vida de Nabucodonosor, Deus humilhou esse cara de uma forma, literalmente falando, não tem nenhum tipo de humilhação como esse na Bíblia, não existe. Porque Deus pegou um homem que estava no palácio e o conduziu à selva, à mata, e disse: você agora vai se tornar um bicho, vai comer como bicho, terá pelo de bicho. E esse homem que era rei, agora ele se submete. Só que o que me chama a atenção é que quando Daniel está falando, escute isso, quando Daniel está falando com o filho de Nabucodonosor, no capítulo 6, ele vai dizer assim: ei, o seu pai, ele contando a história de Nabucodonosor, ele diz assim: o seu pai, ele se ensoberbeceu e foi morar com bichos, até que, e esse até que saiu das folhas e tomou, até que ele olhou para o céu, até que ele olhou para o céu. E no capítulo 4, no verso 37, olha as palavras de Nabucodonosor: agora pois eu, Nabucodonosor, depois de todo esse momento de humilhação, ele diz: eu exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. É isso que Deus faz. E é isso que Deus está nos alertando como igreja nesse primeiro dia de conferência. Eu irei conduzir vocês a um lugar de influência, mas nunca se esqueça de onde eu vos tirei. Talvez não é comum, vindo de Anápolis. Anápolis é interior. E Deus quer fazer algo grande. Mas é porque nós entendemos que quem faz é Ele. Quem está fazendo é Ele. Quem está promovendo é Ele. Eu me lembro, e eu preciso compartilhar isso com vocês. Há uns 3 meses atrás, se eu não me engano 3 ou 4 meses atrás, eu fui convidado para pregar em um outro estado. Isso nunca tinha acontecido na minha vida. Eu fiquei muito feliz, irmãos. Desde os meus pais estão aqui, eles são testemunhas disso. Eu nunca disse outra coisa. Você perguntava: o que você quer ser? Pregador. Toda a minha vida foi isso. Nunca mudei de opinião. E depois eu recebo um convite desse. Meu irmão, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito alegre. E sabe, eu aceitei o convite. Nessa conferência que eu ministrei 1 ano antes, quem pregou lá foi o Douglas Gonçalves do Jesus Cop. Eu pensei: cara, Deus está me guiando a lugares altos. Isso está acontecendo. E parece que aquilo que Deus falava muitos anos atrás, dizendo: essa criança vai acontecer, parece que é o momento. E sabe, eu perdi o voo. E o culpado está aqui, que chegou atrasado, que adormeceu. E eu perdi o voo, meus irmãos. Eu perdi, e eu fiquei muito chateado com isso. Mas logo as meninas providenciaram um voo. E gente, parece brincadeira, mas a minha poltrona do meu voo era 22A. E ela disse assim: olha, tem uma vaga, escute, uma vaga. Não estou aumentando, estou no púlpito, não preciso mentir. Ela disse: tem uma vaga sobrando. E nós conseguimos encaixar nesse voo para fazer conexão em outro lugar. Sabe qual que era a poltrona? 22A. Quando eu sentei, eu falei assim: não, Deus está querendo me levar para um outro lugar. Irmãos, eu fui parar em Brasília. Quando eu estou andando para o lugar onde Deus queria me levar, para Gate 4, para a porta 4. Quando eu estava andando, eu passei por um homem muito influente dessa nação, muito influente. Eu vou até dizer o nome: o Lucinho Barreto. Não sei se você gosta ou não, enfim, eu passei por ele. E eu passei por esse cara, e eu quase cumprimentei. Eu pensei: esse cara está indo pregar, mas eu também estou. Irmãos, parece brincadeira, mas passaram outros 2 pregadores influentes dessa nação por mim. Eu falei assim: Deus, acho que é o momento. Acho que o Senhor está querendo me mostrar alguma coisa com isso. E vamos embora, Senhor. É isso que o Senhor quer? Não tenho medo de arriscar. Vamos embora, Senhor. Meus pastores permitindo, a gente vai. Irmãos, eu peguei o meu voo, eu cheguei 4 horas antes do horário previsto. Isso aqui é surreal. Eu era para chegar às 4, eu cheguei meio-dia e 5, eu pisei no outro estado. E foi uma experiência legal. O cara que era o responsável estava me esperando, buscou, me levou para o hotel. E nisso eu entrei no hotel, a primeira coisa que eu fiz, eu olhei para aquela cama. Falei: eu não estou pagando nada por isso.
Irmão, eu pulei na cama e pensei, cara, quem dera eu fosse casado. Nossa, isso é uma... Não, tô brincando, eu não pensei isso. Na verdade, eu fui orar. Vocês estão me julgando agora? Vocês estão me julgando. Vocês estão rindo comigo ou de mim? Irmãos, e a realidade é que eu tive mesmo tempo de oração. E eu pude dormir a noite anterior, nós tínhamos virado a noite. Então eu pude dormir durante umas 3 horas e foi um momento legal. Quando eu acordei, eu falei assim, agora é o tempo de preparar as coisas. Irmãos, o pastor Tiago uma vez me ensinou. Ele disse, olha filho, sempre que você for pregar e for um momento importante, não dependa de uma coisa só. O pastor Tiago lembra disso. Então eu preparei de inúmeras formas. Acredite nisso. Aí quando eu estava preparando, eu vim pegar meu iPad. Quando olhei, tinha acabado a bateria. Falei, meu Deus, meu sermão está no iPad, mas acabou a bateria. Aí pensei, vou carregar. Irmãos, meu carregador estava sendo emprestado, estava com o pastor Tiago. Pastor, eu não teria dito isso se eu não tivesse devolvido. Mas o pastor devolveu já. Então, gente, o pastor, ele às vezes pega emprestado, mas ele devolve. E naquele momento pensei, cara, eu não trouxe o carregador. E agora o que eu vou fazer da minha vida? Mas eu tinha feito eu ia pregar 3 dias, 3 noites, e eu tinha feito um esboço no papel mesmo. Eu tinha grampeado, fiz um trabalho, digitei, ficou tudo bonitinho, cara, foi fera. E naquele momento eu preparei tudo, e eu fui procurar na mochila, falei, cara, eu deixei na mesa quando eu estava tomando um café da manhã. Falei, meu Deus, o que está acontecendo, Deus? Mas deixa eu dizer uma coisa, eu tenho o hábito de escrever tudo. E eu tenho um caderno que sempre anda comigo. Meus esboços estão lá. Apesar de não ser aquele esboço construído, eu sei que ele está lá. Eu falei, não, mas eu tenho um caderno. Quando eu fui procurar o caderno, adivinha? Eu tinha deixado em cima do sofá. Irmãos, a minha Bíblia está ali. Eu ando com ela aproximadamente, se eu não me engano, 7 ou 8 anos. Nunca troquei de Bíblia. Eu olho, bato o olho e eu sei. Eu sei o que eu posso ministrar, eu sei o que eu posso pregar. Eu falei assim, tudo bem, é eu e a Bíblia, vamos lá. Irmãos, quando eu fui procurar minha Bíblia, eu deixei a minha Bíblia no sofá quando fui fechar a porta de casa. Eu quis arrancar o lençol daquela mesma cama. Eu quis arrancar aquele lençol, eu falei, Deus, não está acontecendo isso. Eu vim pregar de fora, Deus. Como assim? Irmãos, todo pregador, quando a pessoa vai buscar, ou ele está com uma mala, ou ele está com uma Bíblia, ou está com material. Eu estava assim. Eu entrei no carro, a primeira pergunta que eu fiz para o irmão que foi me buscar, adivinha? Cara, você tem uma Bíblia para me emprestar? Irmãos, com base em tudo que aconteceu naquelas noites, tanto que provavelmente esse ano eu volto lá, com base em tudo que aconteceu essas noites, Deus me ensinou uma lição. E por favor, eu não estou culpando Deus pela minha negligência, mas eu particularmente, eu acredito que Deus tem tudo a ver com isso. A matemática não bate. Eu me conheço, a matemática não bate. Não é normal eu esquecer tudo. Eu passei a semana preparando tudo e depois eu esqueci. Até o momento que eu disse, Deus, eu dependia tanto disso e eu esqueci. E Deus me responde, você esqueceu que na verdade dependia de mim e não dessas coisas. Deixa eu dizer algo. Desde que eu me lembro por gente, uma das maiores lições que Deus sempre vem me ensinando é, filho, você não depende de ninguém. Você não depende de coisa alguma. Dependa somente de mim, da minha presença. Dependa de mim. E Deus vem me ensinando essa lição. Meu irmão, foi tão glorioso tudo que aconteceu lá, a ponto de quando eu voltar, Deus começou a comunicar essas coisas ao meu coração. Porque eu não sou contra um esboço, eu estou usando aqui. Não sou contra. Mas as mensagens que eu tinha preparado lá, eu já tinha pregado inúmeras vezes. Eu não precisava daquelas coisas. E muitas vezes, escute isso, Deus tira coisas da nossa vida para que você chegue e se convence de que você não precisava tanto delas assim.
E o que me chama a atenção de Deus é que Deus não repõe com outras coisas, até que você se convença: eu dependo dEle, dEle somente. A minha dependência é somente do Senhor. Em 1 Pedro capítulo 5, versos 5 ao 7, ele vai dizer: portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte, lançando sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Esse é o nosso Deus. Nós te louvamos, Senhor. É isso que Deus tem feito. Deus não pode conduzir ninguém a um lugar de influência sem que você seja dependente. E talvez para rimar fica melhor: seja dependente para ser influente. Seja dependente da presença de Deus. Seja dependente daquilo que Deus está fazendo. Irmãos, uma das minhas orações que eu mais fiz foi: Deus, oração de gente ansiosa, quando será o dia, Pai? Quando será o momento, Senhor? O Senhor não tem dito o que você vai fazer? O Senhor não tem dito que você vai cumprir? O Senhor não tem dito que é assim? Agora, Deus, quando? Aí Deus está dizendo. E isso talvez seja a ansiedade referida por Pedro, porque no grego não existe uma vírgula ali, ou não existe um ponto final, é direto. Ele está dizendo assim, ó: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte, lançando sobre Ele a vossa ansiedade. Que ansiedade é essa? Ansiedade de querer ser exaltado antes do tempo. Tem pessoas que já poderiam ter te promovido e não fizeram. E você diz: Deus se esqueceu de mim. Não. Veja o tempo como um preparo do Senhor, porque no nome de Jesus, que nenhum de nós cresça para cair. Uma das orações que eu mais faço na minha vida, ou melhor, é a oração sem dúvida alguma que eu mais faço na minha vida. Eu não passo uma semana sequer sem orar isso. Deus, se for para o Senhor me levantar para que eu me torne uma vergonha, não me levante. Se for para o Senhor me levantar para que eu me torne uma vergonha para o seu reino, não me levante. Se o Senhor quer me conduzir a um lugar de influência e eu vou ser uma vergonha para isso, então me deixa aqui embaixo, porque eu não fui chamado para envergonhar o nome do Senhor. Nós fomos chamados para manifestar a glória de Deus, e que a nossa influência seja para manifestar a glória de Deus. Quando nós falamos sobre influência, a primeira coisa que vem à sua mente, eu sei disso. Se eu te perguntar, cria um sermão sobre influência, o primeiro versículo que vai vir: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. É a primeira coisa que vem, mas nós não entendemos ainda algo. É porque nós paramos aí, ser o sal e ser a luz. Mas é nesse mesmo versículo que Jesus vai terminar dizendo assim: portanto, brilhe a vossa luz diante de todos os homens, para que o vosso Pai seja glorificado. O nosso caminho não é buscar influência, o meu caminho é buscar que o nome de Deus seja glorificado. Esse é o caminho do cristão. Entenda, eu quero encerrar falando com você em 5 minutos sobre o real propósito da influência. À medida que nós estávamos falando, eu falei com você sobre a origem da influência, sobre o risco da influência, sobre a permanência através da dependência na influência. Eu quero encerrar te dizendo qual é o real propósito da influência. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Não tem outra forma de nós encerrarmos esse momento. Eu quero que desde já você vai se preparando, porque daqui a alguns minutos nós vamos adorar o Senhor com todas as nossas forças. Chacoalhe essa pessoa do seu lado e diga para ela: Deus vai se mover, Deus vai se manifestar. Qual é o real propósito da influência? Por que eu quero ser influente? Porque você deseja ser influente? Porque como igreja nós queremos ser influentes.
Daniel foi grande, sim ou não? Daniel foi tão grande que a Bíblia vai dizer sobre Daniel: Daniel era 10 vezes mais sábio, mais inteligente do que qualquer sábio da época, qualquer feiticeiro, qualquer mago. Daniel é grande, mas eu conheço um cara maior. Quantos conhecem um cara maior? Mas não é esse cara que vocês estão pensando, pegadinha. Não é esse cara. Vocês estão pensando em Jesus, sim ou não? Eu conheço um cara menor do que Jesus e maior do que Daniel. A Bíblia diz, o próprio Cristo, ele diz: dos nascidos de mulher, não existe ninguém maior do que João Batista. João Batista é maior que Daniel. Agora, é isso que a gente tem que analisar no texto, porque não termina aí. A gente toma esse texto e diz: ele é maior. Se é maior dos nascidos de mulher, ele é maior que qualquer outro que passou pelas Escrituras. Agora Jesus conclui dizendo: ei, espera, calma. Mas aquele que se fizer menor no reino de Deus, esse será maior do que João Batista, que também será maior do que Daniel. Agora, quando eu olho para João Batista, Jesus veio dar um exemplo acerca de João Batista, para que a gente venha ver o que tem em João Batista, o que foi encontrado em João Batista, que o fez ser grande. João Batista foi tão influente nos seus dias, que ele arrastava multidões para o deserto. Não era comum isso acontecer, mas João ia para o deserto e adivinha? As pessoas iam atrás. Ele pregava e as pessoas se convertiam. E quando eu olho para isso, eu vejo um Daniel sendo influente no palácio, mas eu também vejo João Batista sendo influente no deserto, porque Deus não precisa de lugar para levantar ninguém. Deus não precisa de um lugar. O que Deus precisa é de um coração rendido a Ele. Agora escute, sobre João Batista, o que eu aprendo é que João Batista, até aquele momento Jesus está dizendo: ei, até esse momento João Batista é o maior. Por que João Batista é maior? É só nós analisarmos a sua vida. Uma vez disserei: João, quem é você? Qual é o seu nome? E esse mesmo João, ele tenta ignorar: não vou dizer qual é o meu nome, você não precisa saber quem eu sou, mas João, qual é o seu nome? Quem é você? E eles chegaram a confundir João com o homem mais influente de todos os tempos, Jesus Cristo. Será que você não é o Messias? Eles também confundiram João com Elias, um dos homens mais influentes, dos reinos mais influentes da antiga aliança. E ele diz: você não é Elias? E esse João Batista fugindo, eu imagino dessa forma. Ele diz: não quero dizer que eu sou. Qual é o seu nome? Tá, já que vocês querem saber qual é o meu nome, aqui vai. Eu sou a voz que clama no deserto. Vocês não precisam saber quem eu sou, porque eu estou aqui preparando o caminho para alguém que vem após mim. E esse que vem após mim é maior do que eu. Esse que vem após mim é maior do que eu. E um determinado dia lá está João batizando, porque ele não parou de batizar. E quando ele estava batizando, alguns dos discípulos vieram e disseram: João, para de batizar. Tem uma coisa para te contar aqui. Sabe aquele Jesus? Ele está em outro lugar, batizando muito mais pessoas do que você. E João, só mais uma coisa que você não sabe: alguns dos seus discípulos saíram da sua igreja para ir para a igreja desse Jesus. E João, meu irmão, esse que me chama a atenção, ele disse: vocês não entenderam nada. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua, porque todas as coisas são dele, por ele, para ele. Que cada vez mais no lugar de influência, eu e você devemos dizer menos eu e mais ele, porque quando eu entendo que é sobre ele e não sobre mim, ele pode me levar a lugares altos. Quantos podem dizer amém? E eu encerro. Eu não lembro, e não existe nas Escrituras ninguém que Deus honrou mais do que 24 homens. Não existe. A Bíblia diz que ao redor do trono de Jesus tem 24 anciãos. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas em nenhum lugar da Bíblia ancião está se referindo a anjo. Não é anjo.
Ancião está se referindo a homem. Mas Deus achou por bem preparar um trono para 24 homens. E esses homens estavam num trono também. Mas não só num trono. Esses homens também tinham uma coroa. O trono era de ouro. E a coroa também era de ouro. Eu nunca vi homens sendo tão honrados. Nos últimos dias Deus vai honrar 24 homens. Meu Deus. E eu fico pensando, Deus, tem possibilidade de ser 25 anciãos? Se tiver 25, aí eu me encaixo. É igual os filhos de Zebedeu. Mãe, pede lá o lugar. Pede lá o lugar para Jesus. E esses 24 anciãos estão lá, cheios de honra. Com certeza foram homens completamente influentes nos seus dias. Nós não sabemos quem são eles. Mas não está esses homens no seu trono de ouro, com uma coroa de ouro. Mas sabe o que me chama a atenção? É que quando Jesus se levanta, manifestando a sua glória, aquele trono é deixado pelos anciãos. A Bíblia diz que eles saem do trono e eles se prostram diante de Deus. Agora, para nós glorificarmos ao Senhor, eles estão com uma coroa que fala de galardão, que fala daquilo que eles fizeram, que fala de acerca da influência que eles tiveram, e agora eles estão com essa coroa. E sabe de uma coisa? Para o que serviu essa coroa? Porque esses mesmos homens que se prostraram diante da presença de Deus, conforme Apocalipse, eles tiraram as suas coroas e colocaram sobre o chão, declarando que todo lugar de honra, todo lugar de prestígio que o Senhor tem me levado, unicamente só serve para que eu venha me prostrar diante dEle, para que eu venha tirar a coroa, a honra e a influência, e eu venha colocar diante dos pés dEle. Não existe nenhum outro motivo para Deus me honrar que não seja para a glória dEle. Não existe nenhum outro motivo para Deus me levantar para que não seja para a glória dEle. Não existe nenhum motivo para Deus levantar a church ao redor do mundo para que nós não venhamos manifestar a glória dEle. O que Ele está declarando, o que Ele está dizendo é: vocês podem ter um trono, vocês podem ter uma coroa, mas só serve para você colocar no chão e declarar que quem é grande sou eu, que quem faz sou eu, que todas as coisas são para Ele, por Ele, e nada do que é feito se fez sem Ele.